Em 2015, eu e meu marido, a gente acabou de casar e a gente passou por um momento delicado. E daí ele na época ele era corretor de imóveis também, né? E ele passou um período tipo que não conseguia vender. Tava difícil o mercado. E assim, ele sempre vendeu, mas passou um período aí de uns 6 meses sem vender. E daí eu tava no fim da minha reserva, porque como ele ficou alguns meses, né, sem produzir, tava no fim da minha reserva. E daí, no fim dessa reserva, tinha R$ 700. Eu falei, é tudo ou nada. Que desafio, hein? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Tedesco e esse é o Elocast. Pessoal, estamos aqui recebendo uma presença ilustre, Fernanda Mendonça, formada em administração. Ela começou a sua loja Linda Store em 2015 com apenas R$ 700. Então o papo hoje é sobre empreendedorismo raiz. Hoje eu fico muito feliz de receber empreendedores assim que começam bem assim, bem de baixo mesmo, uma construção, tijolinho por tijolinho, porque a gente sabe que hoje em dia é muito complicado e o empreendedorismo ele levanta o país e faz assim muita diferença. Sim. Muito prazer em te conhecer. Prazer, Seja tudo muito meu. bem-vindo ao nosso Elocast Obrigada. e vamos bater um papo legal aí, tá bom? Sim. Bom, Fernanda, vamos começar então. Queria que você começasse a falar realmente da sua história, às vezes até um pouco antes de ser empreendedora, Uhum. tá? Sim. Falar um pouco sobre a sua formação, por que que você Tá. escolheu a administração, Uhum. por onde que transitou e fica à vontade, a gente vai desenvolvendo o Sim, papo. sim. Então, a administração foi algo que é o que eu conseguia na época arcar. Eu sempre tive desejo, a vontade de fazer faculdade de direito, mas na época eu não tinha condição. Fiz administração. Nunca trabalhei assim tanto assim na área, né, escritório, banco, essas coisas que a gente imaginava Sim, quando começou a faculdade. E daí eu trabalhei muitos anos numa imobiliária grande aqui de Piracicaba, na Frias Neto, que legal. né, sou corretora de imóveis. Hoje não trabalho mais na área. E em Trabalhou 2000 bastante tempo? trabalhei quase 10 anos. 10 anos. É. Em 2015, eu e meu marido, a gente acabou de casar e a gente passou por um momento delicado. E daí ele na época ele era corretor de imóveis também, né, e ele passou um período, tipo, que não conseguia vender. Tava difícil o mercado. E assim, ele sempre vendeu, mas passou um período aí de uns 6 meses sem vender. E daí meu Deus, eu preciso, né, complementar a renda, né, eu preciso fazer alguma coisa. E minha irmã me deu a ideia: "Fê, por que você não vende roupa, né, você sempre gostou, você sempre foi antenada na moda. Quando eu era criança eu desenhava, falava que ia ser estilista, fazia as roupinhas das bonecas". E Legal. daí eu estava no fim da minha reserva, porque como ele ficou alguns meses, né, sem produzir, estava no fim da minha reserva. E daí, no fim dessa reserva, tinha R$ 700. Eu falei, é tudo ou nada. Que desafio, hein? No máximo, se eu não conseguir vender, eu vou comprar algo que eu use e eu pego pra mim. Fui, comprei, no que eu voltei, uma amiga já sabendo que eu tinha ido, eu quero ver, comprou quase que tudo. Olha que legal. Aí já peguei recurso, na outra semana estava lá e continuei na imobiliária. E daí foi assim um trabalho muito árduo, porque assim, eu avisei o meu gerente na época, e ele sabendo que eu estava exercendo isso, né, como algo extra, eu tinha que render ainda mais. Porque se eu Uhum. falhasse ali nos meus resultados, que Ele ia eram muito colocar isso bons, ele ia como. falar. E daí, depois que a gente começou, né, que eu comecei para lá, o meu marido também sempre junto, ele voltou a vender. E Aí ficou muitos desencantou. anos, continuou a vender. Daí eu entendi que tinha algo aí pra. Acho que foi Deus, assim, Foi que Deus. me chacoalhou, falou: vai fazer alguma coisa que eu tenho planos pra você. Cara, é muito legal você falar isso porque é sempre assim, né? Parece que quando o negócio tá difícil, parece que fica mais difícil ainda. É. Mas quando você parece que dá uma mexida ali, aí gera aquela questão, cara, não tem essa necessidade eminente, pô, já Sim. tem uma outra fonte de renda. Aí Isso. a cabeça do Daí marido fica até mais flui, tranquilo, né? daí O flui, negócio flui. foi. E aí, deixa eu só te perguntar, em 2015, na verdade, foi a loja, mas você começou isso antes, então, ou Eu você já comecei em dois mil e considerou. Você quinze. começou em 2015. Isso, daí eu vendia por sacola, né? Na época a internet não era igual hoje, de eu Sim. criar um site, tal, o WhatsApp, né, não era assim. E daí tão fácil de vender igual é hoje. E daí eu fiquei um período fazendo sacola, vendia para as amigas, tal. Sim. Daí passou um tempo, eu tinha um quarto a mais lá no meu apartamento, daí a gente montou uma loja bem bonitinha, recebi algumas pessoas.
E em 2017, daí eu abri a loja física. Ai, que legal. Assim, foi incrível, assim, porque a gente tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos, eu tinha o sonho de conhecer a Disney, e a gente batalhou muito para Pra ir. conseguir isso. E quando a gente foi, abriu a cabeça, assim. Então, assim, as experiências, elas modificam a gente. Com E certeza. daí eu voltei e falei, gente, eu quero viver isso mais vezes, então eu preciso Quero vender crescer, mais. vou crescer. Aí, na época, eu encontrei um imóvel, e como eu trabalhava na área, esse imóvel estava em outra imobiliária, eu tinha dificuldade de ter uma resposta. Eu falei, não, eu vou atrás, eu vou falar com o dono. Trouxe para a imobiliária que eu trabalhava, aí a gente alugou Cara, o melhor dos e mundos, deu né? tudo. É o Agora que eu melhor. pensei, né? Falei assim, cara, ela É o trabalhava com melhor. imóveis, o marido Sim, também trabalhava com imóveis. sim. Cara, então se eu precisar de um achado, Nossa, a gente já conseguiram, teve né? muita coisa legal por conta disso, Se assim. rendeu isso. E daí a gente abriu e eu continuei trabalhando. Eu Entendi. continuei conduzindo a loja por um tempo, alguns anos, Uhum. com funcionária, daí era aquela correria, assim. Eu nunca tive medo de trabalhar e nem preguiça. Pelo contrário, alguém sempre tem que me parar, senão eu não paro. E daí aquela correria, na hora do almoço, ia para lá, funcionário almoçava, saía da imobiliária, voltava para lá, fazia conteúdo. E daí É um empreendedor, né? Fazer tudo, né? na pandemia, quando começou a pandemia, nosso filho tinha 5 meses, né? E daí eu vi a necessidade de parar de trabalhar na imobiliária, porque eu queria dar mais atenção ao meu filho, me dedicar mais a ele. Você teve um filho, então, bem no início da pandemia. Foi em outubro, aí a pandemia foi no Estourou ano em seguinte. É 2020, né? isso, fevereiro para março de 2020, e o Caio nasceu em outubro de Caramba, que 2019. desafio, né? É, Muito. muito, muito. Daí eu falei, nossa, preciso focar então na loja, né? E era muito incerto, porque fechou tudo. Aí eu falei, nossa, o que que eu vou fazer? Ficou um esconde-esconde, né? Ficou, Eu sei, tem bastante contatos aí, principalmente em loja, assim, que ficou, realmente ficou. foi árduo, foi se ajudando, né? Foi no boca Sim, a boca, mas foi foi no. aí que eu entendi. Na verdade, na época eu não entendi, eu só fiz. Eu falei, então eu vou postar. Vou continuar fazendo conteúdo, postando as roupas, como se tivesse tudo normal. Até para se distrair também, ficava o dia Sim, inteiro em casa, com o filho, com o marido. E daí as clientes, eu me interessei, eu quero, entrega. E eu lembro que na época, como ficou alguns dias assim, sem contato nenhum com o cliente, até eu começar a fazer isso. Aí uma venda que saía, eu já ficava feliz. Eu falei, ai, que bom, né? Nossa, tem uma luz aí no fim do com túnel, não vai certeza. fechar. E daí continuei assim, trabalhando, saí da imobiliária, foquei na loja, assim, demais. Uhum. E daí, isso foi em 2020. Quando foi em 2022, a gente sentiu a necessidade de mudar para um prédio maior. Aí já tinha passado a maré, Já, né? já. E daí, em 2025, ano passado, a gente sentiu a necessidade de um espaço ainda maior. Que Com mais legal, provadores, uma loja mais nova, né? Do jeito que eu sempre sonhei. que O legal. projeto que eu sempre idealizei, assim, a gente conseguiu, Saiu do papel, saiu do papel. que legal. Uhum. Bom, eu ia até passar um pouquinho mais sobre esses desafios, né? A pandemia é um deles, né? Uhum. Mas eu queria, assim, na verdade, devolver essa pergunta para você, é, porque como empreendedor, a gente sabe que os desafios, os problemas, eles vêm e acho que todos os dias a gente tem que, né, matar um leão, tem que Sim, resolver um problema, um sim. pepino. Então, eu queria que você me contasse, desde 2015, né, trabalhando com isso, é, tirando essa questão da pandemia, Hum. existe alguns problemas nessa trajetória aí que você gostaria de compartilhar, até mesmo para aquelas Sim. pessoas que realmente sabem que é difícil, né? Mas Aham. às vezes o que acontece com você não acontece com outra pessoa, ou às vezes acontece. Uhum. Me conta um pouquinho sobre os Sim. desafios aí que vocês A gente enfrentam. teve um momento da loja que às vezes que assim foi bem desafiador, porque a gente trabalhava com coleções, então daí fazia showroom e tal, e teve uma coleção que a gente fez de inverno e não esfriou. Então eu fiquei, Cara, isso é ruim. entendeu? Então assim, os boletos Fez uma chegando, os cheques compra. caindo na conta, É assim, né? você faz no verão que vai pro inverno, é isso Você mesmo? faz com É isso, né? antecedência, entendeu? E não rolou. E foi muito difícil esse momento, e eu tive que trabalhar muito dentro de mim, porque assim, a gente busca ser muito certo, né? A gente faz tudo certo. Mas chegou um momento que me confrontou, que daí eu tive que escolher. Ou eu Entendi. deixava estourar com os fornecedores, entendeu? Para continuar a loja, Sim. ou eu honrava ali naquele momento com os fornecedores Uhum. e fechava a loja. Aí eu entrei em contato com os fornecedores de cara limpa, falei, ó, deu um problema aqui,
vai ter problema aí no financeiro, vai voltar cheque, vou atrasar boleto, mas assim que eu respirar aqui, eu vou pagar tudo. Mas você informou, você, Informei, você chegou até a informei. informar. Cara, Sofrendo muito, porque, né, nossa, meu Deus, eu esqueci de pagar, eu ficava muito desesperada. É um ponto meu que pega muito, mas assim. pra quem às vezes nunca tinha vivido, talvez, né, aquilo gera uma tensão, né, inicial. O Gera, que que será que vai é. acontecer, né? Mas eu falei, nossa, eu tenho que dar a cara a tapa, né? O meu negócio, Sim, sim. né? E daí, não, tudo bem, tal. E eles se surpreenderam de eu informar. Porque Não, falou, nossa, geralmente eles nem atendem a gente quando começa, né? eu sou do financeiro, eu ficaria tão feliz se o cara me avisa. Eu tenho provisionamento, eu tenho dinheiro, aplicado. Então, assim, cara, se o cara fala um negócio desse pra mim, eu fico tão feliz, cara. Eu falo assim, não, tudo Sim. bem, vai atrasar, mas beleza. Vamos então tentar negociar, vamos. Uhum. A gente tem uma flexibilidade, né? Sim, Mas sim. você tava falando, E e aí? daí, né, o recurso que a gente tinha, eu comecei a comprar mercadoria à vista, procurei Entendi. fornecedores com preços mais acessíveis, à vista conseguia mais desconto, Uhum. comecei a pegar peças que rodava rápido, com valor menor, para ser uma isca, assim, para ter a minha loja cheia, Sim. para conseguir respirar, fazer caixa. Aí passou alguns meses, eu consegui ir acertando todos. Entrei em contato, falei, ó, vai mandando, a gente acertou todos. E as roupas de inverno você Tive chegou a que liquidar. repassar, você Tive que liquidou, né? liquidar. Ah, é verdade, tem a liquidação Tive pra que dar uma. liquidar, sim. E daí, o interessante é que hoje eu tenho crédito liberado com esses fornecedores. Agora já Entendeu? conhece, já tem tempo de Liberado, casa, assim. né? Então, assim, foi muito desafiador, Sim, imagino. né? Mexe, assim, né? Com a honra da pessoa, né? Às vezes com a Com nossa vaidade, sonho. com o ego, com o sonho. Mas eu tive que ter essa decisão, tomar essa decisão E para não fechar. é realmente um desafio e acontece em muitos empreendedores. Inclusive, eu tava assistindo um vídeo ontem, um empreendedor nos Reels, né, da vida, né? Um É, empreendedor deitado na rede assim, falando assim, ó, eu já chorei, eu já me desesperei, eu já arranquei cabelo, já fiquei, já chorei no ombro da minha esposa. uhum, Eu tenho até sábado para levantar 100 mil. Bom, eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que isso vai bater na minha porta e assim, eu vou deitar na minha rede, eu vou chupar minha laranja. Na semana que vem, quem sabe tem alguma coisa que. exato. Porque muda muito, né? Muda, Às vezes a muda. gente não tem, né, nesse momento, mas na outra semana o negócio já tá totalmente diferente, uma Exato. cara Muda nova, muito, né? muito. Eu costumo falar pro meu marido assim, eu falo, nossa, uma semana a gente tá rico, outra Outra semana a gente não semana. sabe nem o que vai almoçar, vai juntar. E é isso, e assim, conforme você vai passando por isso, você vai ganhando confiança e assim, sendo ousado, que nem assim, a gente poderia ter ficado no prédio que a gente estava, Sim, ia manter o mesmo faturamento. Eu falei, não, vamos vamos, crescer. vamos crescer, sabe? É outro ponto importante, né? Eu acredito que essa questão da mudança. Uhum. Cara, empreender já é difícil. Quando É, você já vai mudar de lugar também, você é. pensa, pô, será que vai ser a mesma Uhum, clientela? Será que a sim, gente vai conseguir pessoas novas? sim, É sim. um desafio. Para uma loja de roupas, assim, como que foi isso no seu planejamento, É. Fernanda? Como que você Pra falou? gente, eu falo que assim, né, eu tenho muita fé, eu vejo que assim, tudo já foi desenhado por Deus, porque quando eu saí do imóvel, que tinha 25 metros quadrados, e fui para esse maior no São Dimas, a gente foi, fechou um contrato de 3 anos e tal, mas eu nunca senti que eu ia ficar ali muito tempo. Eu nunca, e foi bem na época que aconteceu esse problema, né, com os fornecedores, né, da Sim, compra de inverno que não esfriou, mas se a gente não tivesse naquela rua, eu não teria visto a construção do imóvel onde eu tô hoje. entendi. Então eu estava ali, aí era na época que eu mudei lá era um terreno, aí começaram a construir, logo colocou a placa da imobiliária que eu trabalhava, Nossa, aí eu mau tenho sinal, muito né? contato. Aí quando a gente viu que não ia permanecer no imóvel que a gente estava, eu entrei em contato com o pessoal lá da imobiliária que eu trabalhei, já assim, na hora já virou minha chave. Falei, não, eu vou para lá, porque era o dobro do aluguel. Então, e hoje é um dos menores problemas que a gente tem, porque no começo, ai Que meu Deus, bom, o né? dobro de aluguel. Mas hoje o Fica assustado, aluguel, né? Vamos. perto de todas as responsabilidades que a gente tem, o aluguel a gente paga de Ok. boa, Mas de e o boa. retorno também que vocês O conseguiram, retorno, né? o Isso que é retorno, bacana, né? é. E como só atravessou a rua, então não teve essa questão de tanta preocupação, porque É realmente é verdade, muito né? preocupante. Tá É, bem ali na é muito frente, né? preocupante. Mas o legal
é que, assim, o imóvel, ele gerou um valor Sim. pra gente. Ele me ajuda, porque eu trabalho com moda, então eu preciso passar a precisão das cores, de detalhes, de tecido para as clientes. Então é uma luz natural, um pé direito duplo, um imóvel mais Tudo faz a imponente. diferença, né? É. E o legal é que, assim, esse imóvel, ele me deu a oportunidade de eu viver momentos com meu pai, que ele faleceu em janeiro. Sinto muito. E assim, meu pai, ele era aposentado, soldador aposentado, Olha super só. ativo. E quando a gente falou que ia mudar, ele ficou tão feliz. Tanto que, assim, até os últimos dias dele, era mais feliz até do que a gente. Que legal. Eu deixei uma chave na mão dele, falei, pai, pode fazer o que você quiser. E Olha ele que também isso. fazia parte elétrica e tal. Então, foi um playground dele. Ah, Ele você fez, deu uma missão pra ele e ele... ele fez a parte de serralheria, dos detalhes de luz e tudo, assim, Cara, sabe? Porque é algo meio, tipo um galpão industrial, assim, a que loja legal, ficou. sim. E lá no fundo, meses antes dele ficar ruim, né, e falecer, ele fez um telhado pra gente. Então, tem muito do meu pai lá Então, uma dentro. herança ali forte, hein? Muito. Então, assim, além de eu ficar feliz da conquista, hoje ela tem um Tem um valor valor muito forte. muito forte, muito, assim. Tanto que quando eu falo para as clientes e tal, e elas viam meu pai lá sempre, né? Ah, seu pai, ele sempre estava aqui e tal. Fala, nossa, a presença do seu pai é muito forte aqui. Olha só. Muito, assim. Então, ali eu vejo que, por ele, todo dia, até nos dias difíceis, eu falo, não, pai, a gente, vou honrar aqui. Até o fim, né? Tá É, bom. vou criar raízes aqui Que legal. né, seu legado. Tudo tem mais significado e é muito legal você compartilhar isso com a gente. Muito Sim, obrigado, viu? sim. Mas assim, eu acho que quando você cria essa experiência com significado, eu acho que tudo fica muito mais forte. Sim. E aí tem aquela questão, né, do gás, né, do combustível que você vai ter diariamente. É o que você quer dar de melhor para os seus clientes, a Uhum. comunidade que você quer formar, Sim, né? A gente sim. tem, né, o exemplo aqui, a mãe do João Pedro, o diretor aqui da Elo, Uhum. ela também, ela é empreendedora, tem a loja aqui, né, aqui perto, a Devan aqui na esquina, Uhum. e ela também conta pra gente sempre os desafios, e a gente fica, né, de boca aberta, como que é realmente tudo planejado, tudo, Sim. tudo meio que estratégico, porque Sim. assim, se você erra uma virgulinha aqui, você vai ter que pagar o preço ali na frente, É, né? é. Então eu acho que Sim. o assunto, né, de hoje, a questão do empreendedorismo, Uhum. é uma coisa que você tem que ser multitarefas, Sim. multifacetas. Sim. Você tem que fazer de tudo. Você tem Tem. que ser o influencer da loja, Aham. você tem que ser a Sim. dona, você tem que ser a gestora, você tem que É. ser a pessoa que vai chamar os seus clientes, Sim, sim. né? Então, É. assim, ver cada detalhe da loja e ter pessoas que você confia na sua Uhum. alçada também para Sim. fazer isso Sim, é acontecer, né? muito importante. Em relação aos funcionários que você tem, Uhum. você faz treinamentos internos com eles? Como que funciona a dinâmica que vocês Sim. têm aí com eles? A equipe está crescendo rápido, e daí nisso, automaticamente você sai da sua zona de conforto. É difícil a gestão? Não, e assim, eu tenho dificuldade de delegar, eu quero fazer É tudo, um problema entendeu? raiz empreendedor. Eu quero, né, eu quero estar desse lado, fazer tudo. E eu vejo que não dá. Então, assim, é muito importante você ter pessoas que querem estar lá. Eu falo sempre para as meninas, tenham estado de presença. Vocês estão aqui querendo estar aqui. O dia que não rolar mais aqui, não tem problema, Ok. né? É só falar, boa. E assim, eu falo para elas que eu consigo ensinar melhor estando lá com elas. Hoje mesmo eu tive uma conversa dessa. Então, assim, para ensinar você a fazer o café, eu não vou saber ensinar falando. Vou fazer o café algumas vezes para as clientes e vocês vão pegar. Entendeu? Eu Então, vou colocar assim, na prática, vou fazer então eu também. tô aqui, porque eu não consigo não estar na loja. Eu amo estar na loja. Às vezes eu tenho muitas coisas para fazer, subo pro estoque, pro escritório, e eu falo, ó, só chame se for muito alguma cliente pedir por mim. Aí entra a cliente e tal, eu escuto a voz, eu falo, ai, fulana tá aí, vou lá dar um Não dá beijo nem nela. um E tempo de fica chamar. lá. Então, assim, lá eu faço com que as meninas vivam aquilo. Sim. Faço questão de apresentar as clientes para elas. E assim, é muito interessante isso, porque as pessoas sempre reclamam, né? Ai, tal loja, tal, cliente chato. Eu falo, gente, eu não sei o que é isso. Tá? Porque assim, as clientes, a gente pega amizade. Eu tenho muitas amigas que se tornaram amigas, primeiro clientes, depois amigas, assim, por conta da loja. Sim. Entendeu? E assim, a Linda, como eu faço um trabalho muito constante, muito forte na internet, todo dia tá meu rosto lá. Quando não tá, alguma coisa aconteceu.
entendeu? Então, Legal. assim, elas já chegam na loja sabendo o que elas querem, sabendo o qual que eu peguei pra mim, qual que eu usei o dia que eu estava em São Paulo, entendeu? Porque eu já trago esse conteúdo direto de São Paulo. Então fica fácil Fica para a funcional, né? equipe, entendeu? Então as meninas, elas falam, Fê, ó, ela quer aquela peça tal que você postou. Então é uma continuidade do trabalho que eu dou início na internet, elas continuam. Eu costumo falar para elas que eu dou o lance para elas fazer o gol, né? Pra Dou fazer o o gol. passe para elas fazer o Mas gol. faz total sentido, né? Entendeu? Porque ela pega um lifestyle, né? Você utiliza Sim, dessa ferramenta, sim, né? sim. Pra realmente ser uma vitrine, né? Nos Exato, finais de semana também. exato, é. Então, assim, e eu costumo falar para elas, ó, gente, eu ensino a vender, eu ajudo, lógico, e tem que ter o jeito, tem que Sim, gostar de pessoas. Eu falo, gente, goste de gente. sim. Falo que eu gosto de gente. Então, para conviver com pessoas, trabalhar, atender, tem que gostar. Eu ensino, né, a vender, vocês vão pegando o jeito. Mas o mais importante é vocês serem fiéis a vocês, estando aqui dentro, sabe? Eu falo assim, eu prezo muito pelo clima da equipe, é algo que é muito difícil, né? Ainda mais trabalhando num lugar que tem mais mulheres, sabe? Então, às vezes, tem aquela Desafio. coisa de ficar enciumada, né? E Tá caindo daí nas graças da chefe, né? Complicado, né, cara? e daí eu falo, gente, vamos manter o respeito, né? Não precisam se amar, vocês não precisam me amar, mas vamos se respeitar. Eu tô aqui para ver vocês, assim, crescerem. E eu costumo sempre falar, todas as pessoas que eu tive junto na equipe, eu sempre acompanhei a evolução delas. Que legal. Eu falo assim, ó, melhore, melhore. Se tem algo que te incomoda, melhore. Se tem vontade de fazer alguma coisa, um sonho, realize, entendeu? Então, assim, eu quero que a empresa cresça, mas que você também cresça, Que legal. entendeu? Então, assim, e hoje eu vejo com outras pessoas que têm empresa, acho que o ponto delicado das empresas é a contratação, é a Muito. equipe, É a não é? gestão, é realmente. A gente É, sempre fala, a gente sempre tem essa conversa interna também. A é, gestão de pessoas é muito difícil por sim. conta de. Tá bem difícil, na verdade, o mercado. E eu acredito que Uhum, assim, a gente sempre pergunta para empresários bem-sucedidos que vêm aqui, que têm empresas, tipo, muito grandes, e até o pequeno empresário, sim, né, que começou um negocinho, tá pequenininho. O desafio é você achar realmente as pessoas que vão vestir a camisa e vão se é, importar. Não vai ser difícil, né? Chegar próximo do que é o seu sonho, né? é, Mas assim, é realmente pelo menos fazer um bom atendimento, com um sim, sorriso no rosto, sim, né? Com sim. realmente o cuidado, entender que cada um é diferente, Uhum. não é querer impor uma coisa pra pessoa, talvez a pessoa não veio ver isso, que você quer passar outra É, coisa pra ela, exato, né? Eu acho é. que assim, realmente a gestão de Sim, pessoas é um sim. desafio, né? E eu sempre falo para elas assim, trate elas com empatia. Por exemplo, em uma loja tem a questão de, às vezes, de uma troca, ou uma peça com defeito, ou uma troca que passou do prazo. Se coloque no lugar, né? Observe e tal. Então, assim, tudo a gente consegue contornar, né? Tudo a gente consegue ser mais flexível. Então, assim, às vezes uma cliente não está num dia legal, ou alguém não está num dia legal, ou às vezes você não está num dia legal, Sim. mas assim, aqui dentro, tente manter, né, a Esse excelência clima, ali, o né? profissionalismo. Então, assim, eu falo para elas, e, por exemplo, eu falo que a minha linguagem de amor é presentear. Então, sempre eu faço algo na loja para presentear a cliente. Nossa, que Sabe? Eu legal. invisto muito nisso. Então, às vezes eu vou, faço uma compra, de peças, de coisas que eu consigo dar de presente para as clientes. E às vezes elas comentam, ai, como que eu faço tal? Essa cliente está com a mãe dela aqui e a mãe dela não comprou. Eu falo, dá para as duas, dá para as duas. Então acho que eu falo para elas, sejam generosas. Entendeu? Sejam generosas, porque a pessoa vai ficar feliz. Às vezes você não sabe o que está passando do outro lado. Sim, com E certeza. várias vezes elas ficam surpreendidas. Ai, eu amei! Que legal. Então, assim, seja generosa, tenha empatia, porque o resultado, ele vem. Fez um bom trabalho, ele Ele vem. vai ver. Mas se você não ser lembrada na vida da cliente, nossa, eu vou lá porque é feio. Ai, e muitas Vai clientes às ser vezes vão para uma tomar coisa um qualquer, café, né? conversar, desabafar, chorar. Quantas clientes vão lá e a gente chora junto, sabe? Nesse processo meu da perda do meu pai, eu tenho recebido muito carinho, Apoio. muitas histórias de clientes que eu nem sabia que elas tinham passado pelo mesmo e vão E lá gera e, ai, empatia. posso te abraçar e vai. Que Então legal. eu falo, gente, a venda vai acontecer, mas acima de tudo, vamos As fazer disso aqui um pessoas, né? ambiente gostoso. Com certeza. Hum. É, eu
você tava falando, eu fiquei lembrando também da minha esposa, acho que semana passada, e eu acredito que essa conexão faz muita diferença, né? Uhum, A gente teve o batizado da nossa filhinha uhum. e, meu Deus do céu, a Natália fez eu correr atrás de um vestido branco pra ela e eu fiquei acho que 2 ou 3 dias indo em loja. Procura. E, cara, não achava. E ela não Uhum. tem, ela não teve essa conexão, não tem uma conexão direta com uma loja assim e tal. Aham. Falei assim, cara, talvez se tivesse 1 semana, 2 semanas, você bater um WhatsApp pra uma pessoa que você conhece e É, que, cara, que vai conseguir ajudar você porque conhece sim, você, sim. teria sido muito melhor. Sem brincadeira, a gente É. rodou mas Nossa, eu imagino. muito lugar, Eu muito. imagino, Então, meu Deus, ela foi um trabalho assim que fala. é. E eu acho que isso acho que na verdade se resume em você criar uma comunidade, né? Sim, sim, Em você conseguir mostrar exato. que a cliente pertence, que ela não é É, simplesmente uma pessoa que vai te dar o dinheiro e tchau, exato, exatamente. né? E assim, eu falo que eu sou a primeira cliente da minha loja. Então, eu compro pra mim, uso. Ou seja, porque você sabe que é de É, qualidade boa, que você sim, gosta. sim. E o interessante, que como a loja começou em 2015, eu era outra pessoa, né, há quase 11 anos atrás, e o meu estilo, a minha necessidade, né, porque antes não tinha filho, hoje eu tenho filho, então as clientes foram acompanhando e passando pelas mesmas fases. Então, assim, hoje eu atraio muita cliente que gosta do meu estilo Uhum. e daí automaticamente gosta da loja, Se porque o meu vê. estilo eu coloco na loja. Então, e é muito engraçado, porque tem cliente que fala assim: ai, antes eu não usava o lencinho amarrado aqui na cintura. Ai, agora eu uso, porque a Fê usa. Entendeu? Ai, Entendi. agora. Ai, eu usava só calça mais justa. Não, agora eu uso calça larga, que a Fê gosta de calça larga. Então, eu falo, ai, eu fico muito feliz. Eu falo, nossa, que legal. Sim. E assim. E quando elas, né, eu preciso ser a primeira cliente, passar isso, a realidade, porque elas me veem, né? Então você vai no shopping, vai almoçar no restaurante, vai levar seu filho na escola, as pessoas veem você usando. Sim, com certeza. Tanto que às vezes eu apareço no Instagram e tal, e já aconteceu uma cliente uma vez falou assim: ai, você tá com a mesma roupa. Tipo, ela me viu no Instagram de manhã, dela à tarde, ela foi na loja, você tá com a mesma roupa? Eu falei, Tô claro! gravando agora. Então é Que muito legal. engraçado, porque eu acho que a internet tem tantas pessoas que às vezes não passa a realidade, que quando elas veem a realidade, elas, né? É diferente, né? Já teve uma cliente também que ela falou assim: nossa, sua voz pessoalmente é igual na internet. Eu falei, que bom! Eu faço assim, gente que faz voz, né? Eu falei, que bom! Que bom, né? Então, assim, é muito legal isso, delas Sim, acompanharem. Então, sim. isso faz toda a diferença. Fer, deixa eu te fazer uma pergunta sobre desenvolvimento e habilidades de empreendedor. A Uhum, gente está falando aí de alguns anos, você já no mercado, desde que você uhum, começou em 2015. Eu queria que você fizesse talvez assim um retrocesso desde o início até hoje sobre as suas habilidades como empreendedora, o tá. que você acreditava que você tinha bastante aptidão e talvez o destino te mostrou que talvez você precisaria aprimorar. Aham, Ou até mesmo as coisas que você já se considerava boa, talvez numa gestão financeira, numa uhum, gestão de pessoas, e isso só sim, aprimorou. Qual foi, assim, os maiores desafios em questão das habilidades que sim, você sim. teve? No início, primeiro que assim, quando você abre um negócio, você acha que, eu conheço um monte de gente, vou ter um monte de cliente. Errado. Porque você conhece um monte de gente, mas nem todo mundo vai comprar de você. E também, você não sabe muito, do seu nicho, do que você quer realmente. Então, no início, eu comecei uma loja e uma cliente pediu um macacão, eu ia comprar um macacão. A Começou cliente, assim, o que que vai vender, é né? isso. É, Então, assim, isso não acontece há muitos anos. Então, é tudo feito pesquisa, tudo pensado antes. Hoje, a gente consegue fazer tudo com estratégia mesmo, legal. sabe? Ser, intencional. Sim. Então, assim, por exemplo, eu sei que julho é um mês que transição de estação. Então, o julho eu foquei muito em calça jeans, que você vende o ano inteiro, e fiz ações para Potencializar isso. potencializar. Então, Uhum. assim, cliente compra um jeans, ganhava uma camiseta, tal. Então, que são coisas que eu fui adquirindo ao longo do tempo. A Entendi. parte financeira também. Porque o empresário tem aquela que um dia ele tá rico, outro dia ele não tem Como que nem o gera que essa... Exato, como que fica nessa então, foi volatilidade, né? assim, bem árdua essa caminhada, porque às vezes, assim, nem todos os dias vende igual. Hoje eu já tenho um histórico grande para ir comparando ações que eu vou tomar naquele mês para fazer
para ter Pra dar um certo. crescimento. Então, Sim. hoje, né, é mais tranquilo. Mas, no início, não. Então, assim, um final de semana que você vendia super bem, uma semana que vendia super bem, no dia seguinte, na semana seguinte, você ia fazer compra, nossa, vou comprar um monte, vou arrebentar de vender. E às vezes você não vendia. Nossa. Então, é bem delicado. Outro ponto também, e é muito comum, acho que no Brasil é muito cultural isso de você colocar a família para trabalhar todo mundo junto. Então, assim, tem um lado bom e ruim, né? E hoje eu vejo que não é um modelo que dá certo pra gente na Entendi, loja, entendi. entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Eu vejo que tem muitos empresários que sofrem por conta disso e pecam É muito nisso. extremamente importante, na Sim, verdade. sim. Então, assim, é muito difícil você comandar uma equipe que tem muita intimidade, porque às vezes a pessoa pode achar ruim a cobrança e a visão do empreendedor é diferente da visão do Com funcionário, certeza. né? Então, assim, ele teve vivências para chegar até ali que o funcionário às vezes não teve ainda. Exato. Então, é algo que, assim, Que gera não. um choque, né? Não, até proximidade. Sim, Quando abre sim. uma vaga, às vezes tem gente conhecida, ai, Cara, não, não é dá. melhor não misturar, né? Porque eu preciso estar aqui como uma líder, eu preciso estar aqui profissionalmente. Eu vou ter que me impor e talvez o Exato. lado legal que eu sou Isso. 100% não vai Então, dar ali, assim, né? essa parte a gente aprendeu aí Legal. ao longo desses anos. Que legal. É, Acho que é realmente uma resposta bem completa, porque é, mostra realmente na sua individualidade, né? sim. Com as suas nuances aí. Uhum, Bom, o que eu queria te perguntar é o seguinte: vi que você teve as suas experiências, uhum, vi que você mudou também o formato, né? Que você já estava em uma unidade, depois foi para um outro imóvel, né? uhum, É, os próximos passos da uhum. loja da Linda, tipo, se você vai se aguentar ficar muito tempo nesse Uhum. formato, ou se você vai É. querer abrir uma filial, Ah, ou se você planeja, tem sonhos para isso, ou se realmente nesse momento você fala assim, agora eu tô vivendo dessa é. forma e tá bom desse jeito. É, assim, eu o cansaço sempre tende a você falar: "Não, agora eu vou ficar assim". Mas eu não sou uma pessoa que Vai ficar muito fico tempo, não, 10 anos não vou não, ficar. não, assim, eu sou uma pessoa movida a desafios. E assim, a partir do momento que você consegue chegar onde você quis chegar, aí aquilo, você fala: "Nossa, eu quero um pouco mais", Sim, entendeu? E assim, lá em casa, né, eu, meu marido, meu filho, a gente é muito fiel às coisas que a gente almeja, deseja. Eu tenho um filho de 6 anos que ele me pediu para comemorar o aniversário dele em Nova York. top. Você tá entendendo? Então, assim, você acha que Coisa dá para eu boa. parar de crescer? Não dá. Então, assim, e a gente já colocou isso nele sem, assim, sem intenção, sabe? Sim, Foi o jeito que a gente conduz, assim, a sim. educação dele. E, Ele vê, né? Ele é, se espelha, né? Então, assim, já é uma sim, coisa de vocês que sim. vai transbordar É, pra ele também, né? eu acho que assim, o próximo passo, a equipe está crescendo muito rápido, a loja também. Uhum. A gente vem aí numa crescente, né, que nem comparado ao ano passado, a gente de mês a mês está tendo um crescimento aí de 30, 40%, Ótimo. comparado ao mesmo mês do ano Do ano passado, passado. Em um entendeu? ano esse Entendeu? período. Muito louco. Então, eu sei que assim, o próximo passo, eu acredito que é aumentar a equipe. Talvez hoje a gente faz muita pesquisa, aumentar aí o portfólio de produtos, talvez ir para uma área que eu tenha me identificado, porque eu vou mudando, né? Às vezes, eh, ou como mãe, a gente vai mudando. Sim. Então, assim, eu vou sempre buscar crescer, Pra quem quer crescer, não dá, né? sempre. Mas, assim, se você olhar no dia a dia mesmo, no cansaço, no trabalho que dá, às vezes você fala assim, ai, não, não vou. Mas a minha psicóloga, ela costuma falar assim: uma empresa com um funcionário ou com 10, você vai ter o mesmo trabalho. Então, não se iluda, né? Então, ela sempre Não. fala para eu crescer. Ela não Isso. se iluda, porque você, na verdade, agora você tem que encontrar novos métodos de crescimento. Então, assim, coisas que antes eu fazia, quando eu era sozinha, eu tinha uma funcionária, hoje eu já não preciso fazer mais. Exato. Você vai ter que Amanhã ou delegar, né? depois, amanhã ou depois, eu quero uma gerente na minha equipe. E aí, a minha psicóloga fala: vai gestando isso, como um bebê.
Não é do dia para Um noite. desafio, hein? Vai gestando. Primeiro tem que lidar dentro de você o seu apego, É né? isso mesmo. Primeiro Então, começa com vai você. gestando. Então, assim, tenho planos de crescer sim, mas assim, no momento, a gente tá vendo um momento que a gente quase que não tem braço Pra dar conta pra... dessa alçada e nem pra, às vezes, né? Exato, Pra é. sair um pouco E da. olha que a gente trabalha pra caramba, assim, Eu não imagino. para, sabe? Toda segunda-feira eu tô em São Paulo, sabe? A Linda, ela tem coleções semanais, Olha que legal. entendeu? Então, assim, é bem árduo, mas é muito bom, É muito bom. muito. Que legal, muito bom. É. Queria saber como que você trabalha sempre com fornecedores nacionais. Sim, Tudo você sim, faz, todas as suas aquisições, tudo em São Paulo, você faz sim, um planejamento. Como que é feito esse planejamento interno? É você que faz sozinha? sim. Você tem outras pessoas que te ajudam nisso? Uhum. Realmente como que funciona a estratégia da Linda e como que isso se prolifera até mesmo para questão de divulgação, né, do marketing, Uhum, né? sim, é bem em conjunto com o marketing. Então, assim, o meu marido, né, que é o marketing da loja, ele me passa aquilo que tá em alta, aquilo que é tendência. Porque hoje, com a correria que tá, a falta de, às vezes, até uma equipe maior, às vezes não tem esse tempo Para de ficar ficar. vendo até, Então, ele né? faz tipo uma triagem, ó, é isso, isso, isso. Aí eu vou e aprofundo. Que legal. E ele sempre já teve esse feeling já? Ele Ou já ele trabalhou. Não, é? ele já trabalhou quando eu era mais novo, já trabalhou em loja de surf, entendeu? Ah, que legal. Então, e ele é muito curioso, então Entendi. ajuda bastante. Que massa. Aí eu monto e eu vou muito daquilo que eu preciso. Dentro da tendência, eu vou primeiro aquilo que se adequa ao meu público. Então tem que conhecer muito bem. Então, tanto que tem algumas peças que falam assim, e tal, essa peça é super em alta. Eu falo, mas não é muito pro meu público, ó, isso aqui não dá certo. Entendi. Então tem que fazer isso. Mas eu mesma que entro em contato com os fornecedores, estou lá toda semana. E a parte dos fornecedores, eu sempre falo para os meus clientes, até para as meninas na loja, não é um contato, tipo, como que eu posso dizer? A gente tem um contato até de amizade, De amizade. sabe Não é um aquela negócio coisa? engessado, um negócio Não, só não. E profissional, é assim. muito engraçado, porque eu não consigo comprar de fornecedor, ou comprar muito de Que fornecedor, não que eu não gera, tenho que não gera o rapport lá, né? que eu não tenho esse contato, essa conexão. Então, assim, a gente acaba tendo uma conexão legal de segue nas redes sociais e eu me aproximo. Então, assim, eu tô lá toda semana Sim. e eu preciso dos meus fornecedores. Então, é cansativa essa rotina de estar lá toda semana. Então, Sim, eu tudo faço seguido. dela mais leve, se aproximando, No brincando. momento que você tá lá também, descontraindo também, né? Sim. Então, assim, isso me ajuda muito. Legal. Porque tem peças que eu consigo na minha loja devido à conexão que eu tenho com os meus fornecedores, sabe? Assim, Já chegou situações onde eu cheguei lá, falei, nossa, não coloquei o talão de cheque na bolsa. Fê, pare, leve. vai lá e depois você Aí eu volta. mando pelos correios. Não, A próxima você vez, tá você vê, entendendo? né? Então, assim, e também de lojas. Recentemente, uma loja que a gente compra muito abriu um outro segmento, daí a gente foi lá para conhecer, para prestigiar. Aí a moça que estava atendendo falou assim, né? A gente compra, tipo, num boleto lá na loja. Sim. Eu vou fazendo boleto e tal. Aí ligou, acho que para confirmar os dados. Aí falou assim: ó, acabaram de falar, vende a loja inteira para você. Eu falei, ai, que bom, falei, que bom. Então, Ganhou assim, é uma crédito, né? conexão. Então, assim, Sim. foi construído. Sim. Entendeu? Foi construído. Então, isso é muito importante, porque se eu não tenho uma mercadoria de ponta, uma mercadoria de primeira, uma novidade, uma exclusividade, porque tem peças que tem lojas na cidade e região que vende a mesma marca, mas não tem a peça que eu tenho, Sim. porque eu consigo, De acordo baseado com a sua nessa conexão. fidelidade, com a conexão, né? Isso. Que legal. Então, assim, é bem bacana. A gente falou no início, eu acho que vou até te dar já um briefing. A gente estava falando sobre a questão de o que que você acha tão importante, né, no empreendedor, o que que não pode faltar, e Uhum. você falou sobre a questão da constância, Sim. tá? E eu queria voltar nesse ponto agora para todo mundo, né, que está assistindo, Uhum. para você falar um pouquinho mais sobre isso. Porque, por que que você acha tão importante? O que que realmente você tem de experiências vividas, né, que você realmente teve, que mostrou que realmente isso seja um diferencial Sim. bem grande. Tá. A questão da constância, eu vejo que muitos empreendedores talvez assim não leve tão a sério ou desiste antes de conseguir um resultado.
E às vezes, que nem a Linda, esse ano completa 11 anos. Quem olha, quem chegou agora, acha que é fácil e que sempre foi assim. Mas não. Então, assim, a constância de você estar postando, estar conhecendo o seu cliente, estar ali antenado na tendência, aquela coisa de você saber que às vezes um dia não vai ser legal, mas no outro eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho que vai dar bom. Sim. Então eu vejo que muitas pessoas às vezes acham que as coisas vão cair do céu, que é só abrir um negócio e os clientes vão chover na porta, e não é. Então, assim, você vai conquistando de cliente a cliente e essa questão, assim, que nem hoje, eu trabalho com moda. Como que eu faço para o meu produto ser visto? Apresentando ele na internet de acordo com que gera conexão com as minhas clientes, né? Então, assim, essa constância, ela faz com que eu seja lembrada, né? Porque daí as clientes, eu pensei numa peça, eu vou vir aqui na Linda. Legal. E também faz com que as pessoas olhem pra gente com um rosto familiar, Sim. né? Então, hoje eu sou o rosto da marca, eu que estou à frente da loja. E é muito engraçado, porque às vezes muitas me seguem no meu Instagram pessoal, e às vezes eu vendo sem querer vender e sem aparecer tanto, eu mostro muito meu filho no meu Instagram pessoal, algo, uma blusa que eu apareci junto com meu filho. Então Mas às você vezes foi vê, sem querer, foi não sem foi nem, querer, nem com Então propósito. elas estão tão acostumadas ali, né, de eu estar ali Que frequentemente na legal. internet, Ela tá olhando sua roupa. que tá olhando, entendeu? Então às vezes uma viagem que eu faça e eu levo os looks e posto, porque tem isso também. Às vezes eu falo assim, eu quero viajar. Eu falo assim, você viaja, você deve adorar levar as roupas. Eu falo, gente, eu gosto de levar as roupas, mas eu tenho preguiça um pouco de ficar gravando, porque eu já faço isso todo Sim, dia. sim. Mas se eu não faço, nossa, as clientes, eu quero ver o look que você está usando na viagem, eu quero usar igual. Que legal. Então é muito legal. Então isso foi conquistado. Sim. Então, o que assim, né, tem até para passar para os outros empreendedores. Continue fazendo o seu trabalho, sendo constante na internet, qualquer área que você trabalha, até hoje a gente vê assim muitos dentistas Sim. ativos nas redes sociais, Sim, né? sim. Uma área que você nem imaginava. Bem, tá lá, né? Continue mesmo se não tiver nenhum resultado ou se tiver um resultado. Nossa, eu postei a semana inteira, fiz uma venda, que bom. Que bom que você fez, né? Se você continuar, vai fazer 2, vai fazer Mas 10. vai aprimorar, vai Então eu vejo melhorar. que muitos pecam nisso e foi justamente isso que fez a Linda crescer e continuar crescendo do jeito que ela está crescendo, ela ser constante, Que legal. tá? Porque assim, outra coisa também, eu vejo que as pessoas às vezes abrem um negócio e o físico, independente do que está acontecendo com você, ele tem que estar lá aberto, a sua loja, o seu negócio, no horário que você divulga. Então, assim, a minha loja ela abre das 9 às 18. Sim. E ela tem que estar aberta das 9 às 18. Ela Sim. não tem que estar aberta quando eu quero que esteja aberta. Nossa Senhora. Hoje eu tenho uma equipe que as meninas abrem e Faz fecham. isso. Mas mesmo quando eu estava sozinha ou quando tinha uma equipe menor, tem que ter essa constância. Eu vejo Sim. que tem pessoas que às vezes, deu um problema aqui, não abri. Faz 3 dias que Cara, eu já não... vi isso, já vi Você tá várias vezes, não só entendendo? em questão de roupas. Uhum. Eu fico impressionado, eu falo assim, É, cara, às vezes é. até tô precisando, né? Eu já vi acontecer com bastante Coisas locais assim, às aqui. vezes de alimentação, você vai lá É, naquele lugar, nossa, mas tá fechado. Então, assim, casos extremos mesmo que aconteceu, assim, de não abrir. sim, Mas essa constância também de você abrir no horário, seu cliente chega lá e ver você, né, ser recebido, é muito importante. Muito importante. qual que é? Não vou falar do maior desafio, mas eu falo assim, qual que você acredita, pela sua experiência, ser no seu ramo mesmo, tá? Na questão de loja, de moda, qual que é o diferencial que realmente faz um negócio dar certo ou não dar certo? Eu vejo que, assim, a partir do momento que a gente foi se aprofundando no nosso negócio, ele foi evoluindo. E tem 2 tipos de crescimento. Eu vi que, assim, conforme eu fui crescendo, adquirindo experiências de dentro para fora, eu já vi efeito, já surti efeito. Como você se posiciona, como você fala, as experiências que você tem, né? Então, assim, às vezes a conversa com uma cliente, às vezes você viajar para os mesmos lugares que a sua cliente já viajou, isso traz uma conexão. Sim. Você gostar do mesmo restaurante. Então tem muito isso. E a gente ama ir para restaurante assim em São Paulo e as clientes, nossa, eu vi que você foi naquele lugar tal. Então isso, aí como que é? Me conta. Então isso ajuda muito no crescimento. E
você saber do seu negócio, porque teve muitos anos a gente passou só com a força de vontade. A força de vontade tem que ter, mas força de vontade, sem você saber o que você está fazendo... Aprender um dia a dia, né? Daí você fala, nossa, mas eu trabalho tanto, nossa, mas eu amo o que eu faço. Tá, mas você sabe fazer o que você faz. Exato. Porque amar e saber fazer o que você faz é totalmente diferente. Então, assim, já teve momentos que a gente ficava, tipo, dando murro em ponto de faca. Sim. Sabe? Sim. E eu acho que, assim, que nem eu sou cristã, eu tenho muita fé, e às vezes, assim, até nesse meio, a gente peca. Porque às vezes a gente fala, Deus faz um milagre, isso e aquilo. Só que, peraí, você sabe fazer. Deus sabe que você vai conseguir fazer, só que você tem que buscar. Exato. Então, assim, ele vai fazer um milagre. Mas isso daí não é milagre. Aí, se você correr atrás, se aprofundar, se especializar, você vai conseguir. Então, a gente já teve esses momentos. Então, hoje, o que faz crescer é você estudar o seu negócio. Então, você foi atrás de conhecimento, não só vivência no dia a dia, você está falando. Exatamente, de conhecimento, de entender como funciona a minha área, entender como que eu faço para conseguir algo, como que eu faço para chegar naquele objetivo de meta, como que eu faço para manter o meu negócio aberto, entendeu? Então, assim, conhecer. É a mesma coisa, assim. A gente em casa tem o costume de assistir muito um programa que chama Pesadelo na Cozinha. Eu adoro. Eu amo, amo. Jacan. A gente também. E daí, eu vejo que a maioria das vezes as pessoas falam assim... Aí o Jacan pergunta, você já fez algum curso de culinária e tal? Ah, não fiz, não sei o quê. Aí eu falo, gente, ele trabalha com comida, né? E no mínimo ele tinha que fazer. Cara, mas aquilo lá, gente, se a gente for ver, né, é só desastre também, né, cara? Só. Eu acho que, assim, é o pior de tudo que tem, os caras estão lá e batendo a cabeça. Sim, daí eu falo, gente, era só aprender, detalhe. Então, assim, eu acho que é até um pouco cultural nosso. Sim. Aqui no Brasil, de você... eu vou abrir um negócio e não vou atrás de estudar o meu negócio. Nossa. Se eu tiver esforço, cara, não resolve só. Tem muita gente que acorda e fala assim, cara, eu vou empreender. A gente sabe o tanto que é difícil já guardar o dinheiro, né? Exato. Fazer a questão da educação financeira básica, que a gente também não teve de berço. Né? Então, aí, colocar isso em prática. E aí, assim, achar que vai só porque o cara tá acordando 5 horas da manhã e vai fechar 9 horas. Porra, mas eu trabalho, eu me esforço pra caramba. Cara, mas não é só isso. Não é. Hoje em dia, principalmente. Antigamente pode até ser que seja, realmente, né? Sim. Mas hoje em dia, se você não ser um diferencial, se você não gerar um rapport com o seu cliente, se você não se profissionalizar, estudar o seu negócio, saber realmente o que você está fazendo, cara, o pessoal vai ali na rede social, acha ali outra coisa, já nunca mais volta. Porque hoje a rede social tem na palma da mão tudo o que você quer. Tudo. Então, eu falo, gente, que é igual a questão de aparecer na internet, aparecer nos vídeos. Ai, mas eu tenho vergonha, mas eu não sei fazer. Eu falei, gente, eu também não sabia. Aí eu fui aprendendo. Aí eu comecei, fui fazendo. E assim, quando eu olho as postagens de um ano atrás, eu falo, gente, não, né? Então, assim, sempre vai melhorando. Fica com uma certa vergonha, né? Mas fala assim, não, graças a Deus que eu tô melhor. Por que eu postei assim? Então, você vai aprendendo. E isso é muito importante. Sim, com certeza. Muito importante. Acho que é uma barreira que tem que ser vencida. E é o processo, né? Sim. Você tem que, assim, né, a gente vê, né, o pessoal sempre postando, né, o antes e depois dessas influencers grandes, né, tal, e fala assim, cara, os caras começaram, qualquer Zé Mané faz o que esses caras fizeram no começo, só que falta a força de vontade, falta realmente a coragem, né, porque a gente tem medo de se passar, né, como chama? De se passar realmente do jeito que a gente é, de ficar envergonhado, as pessoas se envergonhar, das pessoas né? julgarem você, entendeu? E, cara, na verdade... Nossa, igual, agora não, mas no início, às vezes algumas lojas, agora é blogueira. Tá, mas e aí? Eu sou blogueira do meu negócio. É o primeiro status que a pessoa ganha de blogueira, Exato, né? E daí, assim, eu tenho amigas que até brincam, né, quando eu tô postando, e até clientes falam, eu quero café poste, né, porque eu vendo ali. Sim. Eu tô vendendo para ela, eu tô explicando como é. Aí tem amigas que brincam, falam, olha como ela vende. Aí eu falo, eu falo assim, para de ser hater. Entendeu? Então, assim, é muito... Mas muita gente se inspira também, né? Muito, assim, muito. Cara, muita gente... E eu acho muito engraçado isso, porque assim, para mim, é o meu trabalho. Eu faço, boa. Natural. Quando eu encontro outras pessoas que acompanham, e assim, pessoas que também têm loja ou que tá começando a colocar a cara na internet, assim,
Fala, nossa, eu me inspiro em Quero pegar a você. dica, né? Eu falo, tipo, pra mim, mamãe, mim, sabe? Porque pra mim é uma coisa que é meu trabalho, Sim, entendeu? Nossa, mas assim, o jeito que você posta, como que você edita, não sei o quê. Aí eu falo, sério? Nossa, ai, eu acho muito legal. Eu falo, gente, mas pra mim é meu trabalho. que Eu não legal. faço pensando em inspirar, Sim. mas Mas automaticamente você acaba inspirando, com entendeu? certeza, com Acaba certeza. inspirando outras pessoas. Muita gente ainda tem que vencer essa barreira e é bem legal quando encontra pessoas que inspiram, né? É. Fer, a gente, antes de eu passar para um bate-volta, só falar realmente as perguntinhas lá que você mesmo respondeu, Tá, eu queria que você deixasse a rede social da tá, loja, tá? sim. Para o pessoal também conhecer um pouquinho mais, Sim, sim, né, da loja e também ver o dia a dia, o lifestyle, né? sim. Realmente tá um pouco por dentro das coisas aí. Legal, legal. A minha loja ela chama Linda Store, é Linda com 2 N's, Dois né, de N's. navio, Linda Underline Store. E a gente fica no São Dimas, né? Então convido todo mundo a Já ir passa lá, tomar um endereço já. café. Rua Viegas Muniz, 570, loja 2. Legal. E tô lá o tempo todo para Na receber a correria. correria. Exato, mas ao mesmo É. tempo também, né, tirando um tempo para conhecer as clientes, tomar um Sim, cafezinho, né? sim, sim. Que legal, muito bom. Bom, então vamos pro bate-volta rapidinho, a gente finalizar o nosso bate-papo. Uhum. Aquelas perguntinhas básicas, tá, que a gente fez só para conhecer um pouquinho do lado Sim, sem ser empreendedora. aham, sim. Estado civil, Eu sou casada, legal. Filhos, tenho um filho, o Caio, de 6 anos. 6 anos, o Caio. O que que ele gosta Tem. de fazer de bom? O Caio, ele joga basquete, ele gosta de Ai, que passear, ele gosta de legal. viajar. Ah, ele gosta de coisa boa, Ama, né? gosta de comer, visita, ele ama São Paulo. E Ai, a gente sempre leva ele, assim, às vezes dorme lá. E quando não dorme, ele fala, mas a gente não vai dormir aqui? pô, não vai, Acho bate e volta. injusto isso. Que Então, legal. ele é um carinha bem parceiro, assim. Muito bom. Bom, hobbies. Assim, a gente trabalha muito, Sim, então eu tenho pouco empreendedor. tempo livre. Hum, E, assim, algo que eu tô fazendo pra mim, assim, de novo, eu comecei no Pilates há pouco tempo. legal. E a gente gosta bastante de ir para restaurantes, de viajar, de passear assim mesmo, sabe? Porque a minha mãe, ela fala assim, Fê, o legal é que você trabalha muito, mas você também sabe curtir a sua vida, Você sabe usufruir, né? usufruir, Desfrutar, né? desfrutar. É Então, assim, é necessário, né? muito legal isso. E a gente é muito parceiro, assim, lá em casa, sabe? Sim. Então, assim, a gente, vamos conhecer tal restaurante. Aí todo mundo fica muito. Daí meu filho, eu quero ver vídeo. Ele já quer ver, assim. Então é muito legal Que isso. legal. Em viagens, queria que você falasse um lugar do Brasil e um lugar fora que você gostou. Do Brasil, eu gostei muito de Balneário Camboriú, quando a gente levou o Caio pro Beto Carreiro, daí foi muito Legal, legal, ele tinha 2 anos e meio. legal. E fora do país, eu acho que tem uma briga bem grande, porque Sério? eu amo Nova York Ah, e eu amo Orlando. Então, ah, assim, a minha família, né, meu marido e meu filho, se quiser, né, qual que escolhe? Orlando. Orlando, Mas eu tenho, assim, um carinho muito especial Nova por Nova York. York, já estive lá 2 vezes, a gente tá pretendendo ir a terceira Que vez, legal. então é algo muito especial Que pra mim. bom, muito É. massa. Comida favorita? Eu gosto de comida japonesa. Disparado? Ou tem um segundo Eu lugar? gosto muito de massa também. A gente sempre Massa. vai em restaurante italiano, assim, gosto bastante. Filme favorito? É legal esse É, filme. eu coloquei o Senhor Estagiário, porque assim, é muito interessante. Primeiro que ele passa em Nova York, então foi o que me chamou, né, da hora. E eu lembro que eu assisti esse filme a primeira vez voltando de um voo Você deve dos gostar Estados de filme de Unidos. Natal também, que passa bastante em Nova Amo, York. amo. Nossa, eu falo pro Caio, vamos assistir. Esqueceram de mim, então, nossa. E daí esse filme é legal porque é uma moça que ela começa a crescer muito na internet, através da loja dela. Uhum. E ela também quer fazer de tudo. De tudo. Então, assim, eu me vejo muito nela. Sim. Né? Toda vez que eu assisto, eu falo, gente, ao mesmo tempo que um cliente reclamou lá na internet, ela quer resolver, aí ela quer entregar pessoalmente um vestido que não foi, aí ela quer ensinar a pessoa no departamento logístico lá como embalar. fazer, né? Então, assim, e realmente, e chega um momento que ela tem que Delegar. delegar. Então, isso eu me identifico bastante, assim. Muito bom. Estilo musical. Eu sou bem eclética. E assim, Na verdade, o Toninho, meu marido, ele sempre me apresenta muito. Na verdade, ele que escolhe a playlist. Caramba, eu Mas vi eu aqui, eu quero e assim, saber e é disso muito aqui. engraçado, porque assim, não sei se todo mundo sabe do meu estilo musical, porque não sei a imagem que eu Nunca passo. imaginava. Porque assim, eu amo hip hop.
Cara, eu vi aqui. Eu falei assim, mano, lembra, eu sei a coisa aqui, né, velho? Não, mano, na moral, eu falei assim, não, Eu cara, dono da amo. loja, Linda Store e tal. Eu falei assim, hip hop, Eu velho. amo hip hop. E daí, assim, tem um country americano que a gente Ah, ama, muito meu bom. filho Alan também. Jackson, sim. É, então, tipo, né? Kid Rock, né? Kid Eu Rock, amo. muito Então, bom. assim, então, eu sou aquela que, tipo assim, se tocar Racionais no rádio, eu vou saber cantar. Olha só. Eu sou assim. Então, música pop também gosto bastante. Então, eu sou bem Sim. eclética, Então, sabe? É. de tudo um De pouquinho. tudo. E gosto, gosto também de música gospel. Sim, Eu acho que tem um momento ali de você se conectar com tem. Deus. Com Então certeza. é muito legal. E é engraçado que isso é muito comum em casa. Uhum. Tanto que dependendo do que tá tocando no rádio, daí o Caio fala: pai, coloca um louvor, pai, e ele canta, sabe Que assim? E legal. aí ele é muito legal, Que assim. Então massa. a gente passa muito isso pra ele. Muito bom. Bom, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Obrigado foi um por, prazer. obrigado por esse episódio maravilhoso. Foi muito legal ter uma empreendedora trazendo um pouco do dia a dia, da rotina, dos Sim, desafios, das conquistas, sim, né? sim. Que tudo também, né? A gente luta, luta, luta para ter coisas boas também, né? Exato, Né? é. Então, assim, eu acho que foi muito legal ter a sua participação aqui nesse Legal. episódio 180. Ai, que bom. Gostei muito também de participar. Que Obrigada legal. pelo convite. Obrigado a você. Uhum. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido, né, o nosso episódio 180. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @Grupo Elo Logistics. A gente sempre está trazendo novidades para vocês. A gente está fazendo mais quinzenal os episódios, também para trazer sempre conteúdos de relevância, tá? Para vocês estarem acompanhando. E é isso. A gente se vê em breve. EloCast conectando você com o mundo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.